Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com Deus. Hoje a gente vai conhecer o testemunho da Nathalie Pinheiro. Vou enviar o convite para a Nathalie. Convidar. Vamos aguardar ela receber o convite. Nathalie Pinheiro. Muito obrigada a vocês. Olá, conseguimos! Hello! Agora conseguimos, finalmente. Tudo bem, Andressa? Deixa eu só ver se eu consigo. Tudo bom? Tudo Que bem, alegria melhor estar aqui com agora. você. Que coisa boa. Aí tô vendo aí você curtindo essa maternidade, né? Depois de tanto tempo, né? Parece que é tudo novo de novo, né, Andressa? Tudo novo de novo. Você tá com dois, né? Oi? Você tem dois, né? Um já Dois. Um tem vai dar. 17, um tem 17 e agora o Leon tem 3 meses. Meu Deus, começou mesmo tudo de novo, né? E pequenininho, né? Eu não me lembrava o quanto era difícil. Ando tão cansada, menina, porque ele não dorme, ele dorme a cada 2 horas só. Então ele mama, né? De 2 em 2 horas. Ele não mama um monte, ele mama pouquinho. Então ele acorda a noite inteira. Então durante o dia, assim, eu fico arrasada. Fica naquele estágio de dormência, né? Quase que É, um estágio letárgico, né? Porque para acompanhar esse ritmo de 2 em 2 horas não é fácil. é Mas faz verdade. parte, vai valer a Faz pena, né? parte. Natalia, primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite de contar a tua história. Eu sei que você tem ajudado muitas pessoas. E antes de falar do teu trabalho, eu queria falar de você, porque na verdade, assim, aqui no nosso encontro com Deus, não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus, Amém. né? Amém. Porque foi Ele que mudou a nossa vida, é Ele que, sem Ele a gente não é nada. Verdade. Então, falar sobre ele ajuda as pessoas que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que muda o nosso interior, que muda a nossa mente, o nosso coração. Então, eu queria que você contasse lá no início, né? Que você fosse lá, voltar no tempo, para dizer quem era a Nathalie antes de Jesus, até o teu encontro com Deus e até o dia de hoje. Então, vamos lá. É tornar uma história longa curta. Vou tentar ser o mais breve possível. E é muito legal quando você conta assim, quando você fala assim, Andressa, Nath, me conta um pouco da sua história. Eu gosto muito de contar a nossa história porque ninguém pode questionar a minha história, né? E eu sempre falo que o testemunho é trazer a existência da palavra de uma forma inquestionável. Porque você não pode questionar minhas experiências, nem duvidar das minhas experiências, concorda? Você Sim, escuta a minha história e você aprende, né? O que der para você aprende e se transforma também em uma inspiração. Então, vamos lá, contar a minha história. Primeiro, eu sou do Ceará, né? Eu sou a terceira filha de 4 filhos. Né? Meus pais casaram muito jovens. Minha mãe tinha 15 anos de idade, meu pai tinha 19. Pra você ter ideia, com 22 anos de idade, a minha mãe já tinha 4 filhos, já estava fazendo a ligadura. Então, eles muito jovens casaram e eu vi minha mãe vivendo um processo muito interessante, Andressa, porque eu vi meu pai entrando no estágio depressivo, saindo do estágio depressivo. Eu vi meu pai ficando muito rico, depois perdendo tudo. Eu vi meu pai sendo muito grosseiro, sendo muito amável. Então, eu vi meu pai vivendo oscilações no casamento e eu via minha mãe sempre aquele eixo de equilíbrio, aquele eixo que segurava a onda, né? E eles muito novos, tendo filho muito novos. Então, criou um código na minha cabeça de que casamento existia tudo, porque meus pais não divorciaram. Então, eu criei esse código. E, por incrível que pareça, esse código também. opa. Então, esse código gerou em mim também um desejo. Qual foi o desejo? O desejo de ter minha família. Então, eu não só aprendi o valor da família, quanto eu comecei a desejar minha família. Então, desde pequena, Andressa, eu sempre brinquei de casinha, eu sempre brinquei que eu era a dona de casa, eu sempre brinquei, e de fato sempre foi isso. Então, as pessoas, idealizavam, eu quero ser médico, eu dizia, não, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos, eu quero ser dona de casa. E sempre me movi dessa forma. E tive muitos relacionamentos, Andressa, onde eu vivi literalmente defraudação emocional. Eu não conhecia Jesus. E como eu tinha esse sonho, todo relacionamento meu, todo namoro meu, sempre combinava para esse fim. Então sempre era assim, eu vou namorar e eu vou casar. Só que aconteceu, eu namorava,
E eu brincava que eu preparava os meus namorados para casar e quando chegava na hora de casar, eles me deixavam e casavam com outra. Então eu tive 5 relacionamentos consecutivos que foram assim. Chegou a hora que eu disse, não quero mais ninguém não. Não quero, eu vou ficar solteira, eu vou curtir a minha vida. E assim eu fiz. E nesse entremeio eu conheci o Beto, né, que é meu marido. E a gente, em 7 meses de namoro, a gente já estava casado. E a gente mudou de estado, a gente era de Fortaleza, a gente foi morar na Bahia. Chegou na Bahia, o negócio que a gente tinha montado não deu certo, fechamos, voltamos para o Ceará. E quando nós voltamos para o Ceará, nós enfrentamos a nossa primeira crise no casamento, uma crise que a gente olhava um para o outro e dizia assim, não, eu acho que não dá certo, a gente tem que separar. E aí, nesse contexto, né, dessa primeira crise no casamento, a gente foi convidado para fazer um curso de casais. E ele foi quando nós tivemos o nosso primeiro contato de uma forma única, né, com o evangelho. Né? E foi muito prazeroso e nós começamos a viver um processo de mudança na nossa vida. E quando a gente viveu esse processo, logo em seguida o Beto teve uma oportunidade de abrir um negócio em Brasília. E nesse período ele ficou morando em Brasília e eu fiquei em Fortaleza dando todo o suporte para ele. Só que nessa história de casamento à distância, isso não funciona, né? Porque quando você está distante, aparecem sempre outras oportunidades. E o Beto foi para Brasília tocar a obra do negócio, né? Lá do restaurante. E eu fiquei em Fortaleza trabalhando para dar todo o suporte para ele. E a cada pelo menos 1 mês, 2 meses, ele ia em Fortaleza. E uma dessas idas dele, eu engravidei do nosso primeiro filho. Quando eu fui para Brasília, quando eu cheguei em Brasília, eu vi que o Beto tinha uma vida de solteiro. E nós não éramos casados em Brasília, né? E eu cheguei atrapalhando o caminho dele. Porque quando eu cheguei em Brasília, ele teve que acabar com aquela vida de solteiro dele e voltar a ter a vida de casado. E ali ficou muito desconfortável, porque eu comecei a me perceber sendo um peixe fora d'água. E a Andressa foi muito interessante, porque esse nível de rejeição criou um bloqueio em mim tão grande e eu comecei a ter sangramento. E eu sempre sonhei em ser mãe, né? E aí chegou um dia que nós tivemos uma discussão. O Beto foi para uma festa e ele me deixou sozinha. Eu tinha passado a noite toda anterior no hospital, sangrando. E aí naquele dia eu dei um veredito final para mim mesma. Eu disse assim, cara, eu não quero mais. Eu não tô aguentando mais ser rejeitada, eu não tô aguentando mais ser abandonada. E eu vou perder esse bebê. Então eu vou embora e eu vou para casa dos meus pais, porque lá eu acho que eu vou ser cuidada e vou ter todo o suporte que eu preciso agora. E ele foi para a festa e eu fui para o aeroporto. Né? Então eu arrumei minhas coisas e fui embora mesmo. Quando ele voltou para casa, eu já não estava mais em casa. 15 dias depois que eu tinha saído de casa, nós assinamos a separação e o divórcio, né? E eu voltei para casa dos meus pais. E ali na casa dos meus pais foi quando começou o meu processo, né? E é por isso que eu falo muito para as pessoas, eu uso muito essa frase, vire o holofote para você. Por quê? O que aconteceu? Quando eu voltei para casa dos meus pais, Andressa, eu olhei, como eu tinha assinado aquele documento e dentro de mim tinha findado, tinha acabado, então eu virei o holofote para mim e disse assim, eu preciso viver minha transformação e eu preciso ver minhas curas. Por quê? Eu já tinha vivido defraudação emocional e abandono nos 5 últimos namoros. Quando eu casei, que eu achava que ia dar certo, com 4 meses de casado, grávida e conhecendo o evangelho, eu me vi separada, né? Então eu me vi literalmente assim, bateu na laje, né? Eu caí de cara no chão e disse, e agora? Então naquele momento eu disse assim, olha, eu olhei pro meu dedo, eu lembro muito dessa cena, eu olhei pro meu dedo, quando eu voltei para casa dos meus pais, eu olhei pro meu dedo e disse assim, cara, que dedo podre é esse? Sabe? Eu só escolho quem não presta. Eu só escolho pessoas que me traem, eu só escolho pessoas que me abandonam, eu só escolho pessoas que me rejeitam. Então o problema está comigo. Então, entenda que, na verdade, eu não trouxe uma culpa, mas eu trouxe um nível de responsabilidade. Então eu falei, cara, então se esse dedo está escolhendo quem não presta, né, no meu conceito e na minha análise, eu preciso mudar esse dedo. E foi quando eu virei o holofote para mim. Então, a partir daquele momento, e aconteceu uma coisa muito interessante, Andressa, porque quando eu vivi esse processo, que eu voltei para casa dos meus pais, eu tinha muita vergonha da situação que eu vivia. Porque eu era uma pessoa evangélica, porque eu conhecia o evangelho e estava na prática dele bem no início. Eu era uma pessoa relativamente conhecida, Fortaleza é uma cidade muito pequena, então eu era conhecida como a Nathalie do Beto. E eu voltei para casa dos meus pais, divorciada, grávida, financeiramente quebrada.
espiritualmente muito enfraquecida e emocionalmente totalmente abalada. Então eu tinha vergonha de sair, eu tinha vergonha de ir para a igreja. Por quê? Porque todo lugar que eu ia, eu prestava conta do meu fracasso. Olha que interessante. Porque as pessoas perguntavam, e aí? Como assim? Você parou? Como assim? Né? E eu tinha que prestar conta do meu fracasso o tempo inteiro. Então o que eu fiz? Eu não saí de casa. Eu fiquei em casa, eu ia trabalhar, né? Voltei a trabalhar com os meus pais, eu voltava para casa. E eu descobri que na minha casa também eu tinha um lugar secreto. Então, o que acontece? Quando eu decidi virar holofote para mim, Andressa, e eu acessei o meu lugar secreto, eu conheci Jesus. Mas foi uma coisa muito interessante, Andressa, porque foi uma coisa meio que instintiva. Se você disser assim para mim, Nath, você tinha convicção do que acontecia? Não. Eu me movia pelo próprio Espírito. Então, eu entrava no meu quarto, eu pegava a minha Bíblia e eu tinha conversas longas com Deus. Longas, sabe? E eu dizia assim, Deus, olha, eu não quero mais fazer escolhas erradas. Eu quero minimizar os danos porque eu estou grávida. Então, eu quero diminuir os danos do meu filho. Eu não quero que meu filho sofra. Então, Senhor, me dá experiências contigo. Ao invés de eu me trancar no quarto para chorar, eu me trancava no quarto para ter experiências com Deus. Especialmente no meu banheiro. Então, meu banheiro era literalmente meu quarto secreto. Então, eu entrava no meu banheiro e o chuveiro se misturava com lágrima e ali eu vivi uma experiência muito interessante. E toda vida, quando terminava o meu banho, Andressa, era muito interessante, porque eu dizia assim, olha, o meu choro quem recolhe é Deus, eu não sou vítima do mundo, mas eu vou mudar a minha sorte, eu e Deus. Então, quando eu saía do chuveiro, eu lembro demais que eu escutava muito, foi o ano inteiro, eu escutei muito aquela música do Lázaro, né, que tá na Glória, né, que ele cantava assim, eu vou passando pela prova e dando glória a Deus, glória a Deus, e era uma música super animada, né, ele é baiano, né, então ele e tinha todo aquele batuque e tal. Então eu terminava o banho e eu sempre escutava aquela música e eu meio que mudava a minha mente, o meu, sabe? Eu vivia uma renovação e eu enxugava as minhas lágrimas ali e saía do quarto, ia trabalhar, ia cuidar da minha vida. Em nenhum momento, Andressa, do meu processo, eu culpava Deus, eu me culpava, eu culpava o Beto. Todos os momentos eu dizia assim, Deus, eu quero experimentar mais de ti porque eu quero mudar. Então, eu não gastava energia, eu investia energia. E eu vejo muitas pessoas vivendo isso, sabe? Quando você gasta energia, você se cansa. Quando você investe energia, você renova as suas forças. São coisas antagônicas. E foi o que eu vivi. Então, eu entrava no quarto, aí, por exemplo, quem me consolava era o próprio Espírito. Então, você sabe que notícia ruim se espalha como uma brisa, né? Uma coisa surreal. Então, toda vida que alguém via o Beto em algum lugar, em alguma festa, ficando com alguém, meu telefone tocava, a foto chegava. E eu dizia, gente, eu não quero saber. Eu não quero saber do que o Beto está vivendo. Eu quero saber do que eu estou vivendo. E eu quero viver as minhas curas emocionais. Eu quero viver o meu fortalecimento espiritual. Porque eu quero que o meu dedo faça novas escolhas. E aí eu comecei a, literalmente, eu saía das redes sociais, eu bloqueava as pessoas que traziam informações desnecessárias para mim. As pessoas diziam assim, não, Nath, mas você precisa saber. Sabe para quê? Qual o ganho que eu vou ter em saber se ele tá com uma modelo, se ele tá com uma mulher maravilhosa? Não muda nada na minha vida, entende? Esquece. E aí eu vivi mesmo, sabe? E foi muito interessante, Andressa, porque cada vez que eu entrava no meu quarto, eu tinha experiências sobrenaturais. E as minhas experiências sobrenaturais com Deus, eu não pregava para ninguém. Eu não queria pregar para ninguém, eu não queria converter ninguém, eu não queria fazer nada disso. Eu queria viver meu processo. E aí, Andressa, eu fiquei muito amiga do Beto nessa época, sabe? Era muito interessante. E as pessoas me perguntam, Nath, era muito louco isso, porque como é que você conversava com o Beto? Olha, eu aconselhava ele das namoradas dele. Então, quando ele brigava com as namoradas dele, ele me ligava. Nath, não sei o quê, não sei o quê. E eu dizia assim, Beto, ó, na boa, cara, ela tem razão. Porque, de verdade, se você quer curtir a vida e não quer prestar conta com ninguém do que você tá vivendo, cara, fica solteiro, sabe? Agora, começou um namoro, ela faz sentido ela te cobrar atenção, ela te cobrar a ligação. Aí ele dizia assim, pô, Nath, mas isso é muito doido. Você que tá grávida de mim, não me cobra nada. Você que tinha todo o direito de me cobrar pensão, me cobrar não sei o que, você não me cobra nada. E essas meninas que chegaram aí agora estão me cobrando? Eu digo, pois é, mas essa é a realidade. Então, se você não quer cobrança, cara, fica solteiro. E o pessoal diz assim, Nath, como que você consegue fazer isso?
Hoje eu entendo, sabe, Andressa? Hoje eu entendo. A boca fala do que tá cheio o coração. Então, como que eu consolava alguém? Porque eu estava cheio do Consolador. Como que eu direcionava alguém? Porque eu estava cheio da presença de Deus. Então, o meu relacionamento com Deus me habilitava a viver o que eu vivia. E aí era uma coisa muito antagônica na cabeça do Beto, por exemplo. Porque ele dizia assim, Nath, você voltou para casa dos seus pais, você está grávida sozinha, você voltou financeiramente quebrada, você foi abandonada, rejeitada, mas você tem paz. Como é que pode? Aí ele diz assim, e eu que tô na balada, curtindo, bebendo, tenho dinheiro, tenho tudo que eu quero, tenho liberdade, faço o que eu quero, eu não tenho paz. Então isso mexia muito com ele. Aí ele diz assim, Nath, me fala que segredo é esse. Eu disse assim, cara, Beto, não sei não. Eu decidi ter cabeça boa, eu brincava com ele. Porque eu não queria pregar pro Beto, entende, Andressa? Eu não queria estar, Jesus, converter. Não, eu vivi o meu processo. Então eu dizia assim, deixa eu viver o meu processo. Mas isso inquietava muito ele. E ele dizia assim, Nath, é engraçado, porque você tem todos os motivos do mundo para me esculhambar. Para passar na minha cara tudo que você fez por mim. Você tem todos os motivos do mundo para, sei lá, me botar na justiça, fazer... Eu não fazia nada, Andressa. Nada, 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 nada. Nada me faltava. E óbvio, evidente que eu também não fazia isso porque eu tinha o suporte dos meus pais. Mas eu não cobrava nada dele. E toda vida que ele vinha até mim, ou pedir um conselho, ou conversar, porque de fato nós ficamos muito amigos, ele dizia que via em mim um lugar de descanso, um lugar de bons conselhos, um lugar de sabedoria. E na cabeça dele não entrava. Por que eu fazia aquilo? E eu nunca pedi pro Beto voltar. Eu nunca pedi para ele voltar para casa, eu nunca pedi dinheiro para ele. Eu nunca pedi nada, nada. Então, eu brinco que eu confundi o inimigo. Então, eu confundi o inimigo total. Então, assim, o inimigo, ele não é criativo, né, Andressa? Então, assim, ele lançava sempre as mesmas coisas para todo mundo e todo mundo caía. E comigo eu não caía. Mas por que eu não caía? Porque todo dia eu tinha um acesso ao lugar secreto. Então, quando eu acessava ali o meu tempo com Deus, quando eu entrava no quarto e eu ia desabafar com Deus, e eu ia contar as minhas angústias para Deus, eu ia chorar para Deus, sabe? Quando eu vivia o meu processo com Deus, Deus também me consolava, Deus me dava estratégia, Deus me deu sabedoria para calar, para não cobrar, para não encher o saco. Deus me deu todas essas sabedorias. Você entende? Então, dentro de todo um contexto, e é muito interessante isso. Olha só, Andressa, eu tive uma experiência no ano passado com a Sara Shiva, muito forte. Ela me convidou para a gente fazer uma live. Na verdade, eu convidei ela para fazer uma live. E no meio da live, Andressa, foi tão interessante. Dentro desse meu lugar secreto, eu fazia muitas perguntas para Deus. Muitas perguntas. E quem não faz, né, Andressa? Pô, por que eu estou passando por isso? Não estou entendendo. E a gente entra um pouco nessa questão, dizer assim, poxa, Deus, eu não me vejo merecendo viver tudo isso. Por que eu estou passando por isso, né? E olha que coisa interessante, Andressa. Depois de 12 anos que eu fiz perguntas para Deus, Deus me respondeu as perguntas que eu fiz há 12 anos atrás numa live com a Sara Shiva. Olha que coisa interessante. Quando eu passei por toda a minha crise, eu perguntei para Deus, eu disse assim, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Né? Eu entrei muito num lugar de santidade, sabe, Andressa? Eu disse assim, cara, eu não pequei, eu não traí, né? O Beto me traiu várias vezes, eu perdoei várias vezes, e isso nunca foi suficiente. Por que eu voltei para casa dos meus pais? Por que eu tô vivendo tudo que eu tô vivendo? E foi muito interessante, Andressa, porque quando eu casei a primeira vez com o Beto, foi uma coisa muito louca. Primeiro que eu não me guardei no casamento, não me guardei pro casamento de jeito nenhum. Eu que dei a aliança do casamento a primeira vez. O nosso noivado foi completamente conturbado. O nosso casamento, eu nunca nem me vesti de noivo, nunca tive festa de casamento. Foi sabe aquela coisa assim, tudo atrapalhada, tudo fora da ordem. Os meus pais não estavam muito confortáveis com o nosso casamento na primeira fase, sabe? Foi tudo muito atropelado e a gente casou. E a gente não fez conforme a palavra de Deus ensina. E não fizemos por quê? Porque não tínhamos o conhecimento. A gente vivia como a sociedade ensina, né, Andressa? Como é que a sociedade fala? Hoje é assim, cara,
na primeira noite que você fica com o cara, você transa, você vive. E era isso que eu vivia, né? Eu não transei a primeira vez. Mas eu vivia culturalmente como a sociedade manda. Teve um dia que eu disse assim para Deus, Deus, eis-me aqui. Faz o que o Senhor quiser. Né? E eu decidi viver os meus processos, as minhas mudanças. Quando eu voltei para casa dos meus pais, a gente encontrava todo mês, o Beto vinha de Brasília para Fortaleza, a gente fazia o ultrassom do Caio, né, que era o nosso primeiro filho, e a gente ficou muito amigo. Mas nós não tínhamos relação. Nós, apesar de eu ter muita vontade, eu não tinha. E eu não tinha porque eu tinha medo, eu me guardava, e era uma coisa muito interessante. Quando eu vivi meu processo com Deus, um dia, Deus mandou um cliente no restaurante do Beto e disse assim, Beto, eu quero te convidar para ir num grupo, numa célula. E o Beto tava desviadaço, né? Assim, pânico, sexo, droga, rock and roll, farra, né? Assim. E ele foi nessa célula. Quando ele chegou nessa célula, a pessoa que ia ministrar a palavra, ela trouxe uma palavra, ela dobrou a palavra, ela guardou, ela disse assim, gente, não sei, Deus está mandando eu trazer uma palavra que nem eu estou entendendo. E ela ministrou sobre Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala de 1 a 15, 1 a 16, fala de um servo obediente e fiel. E todas as bênçãos que correm, né, que vão atrás daquele servo obediente e fiel. No dia que o Beto se batizou nas águas, antes da gente separar, ele pegou a carteira dele de trabalho. E ele fez uma assinatura na carteira dele de trabalho, de que a partir de agora ele ia ser um servo do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus era quem estava contratando ele como servo obediente e fiel. E na carteira dele de trabalho, ele assinou que o contrato dele estava fundamentado em Deuteronômio 28. Quando essa pastora começou a ler sobre essa palavra, Deus trouxe à memória dele que ele estava sendo um servo. Aliás, ele não estava sendo servo e ele estava sendo desobediente e infiel. E que Deus estava falando para ele, relembrando a ele o que ele tinha declarado diante de Deus. Não foi Deus que pediu para ele. Aí Deus disse assim, ó, cadê? Você não tinha dito para mim que ia ser isso? Você não está sendo isso. Então volte a praticar aquilo que você falou para mim. E aí ele ficou muito mexido. E depois, quando terminou, ela disse assim, Deus está mandando eu ler aqui Provérbios 31, do verso 10 a 31, que fala da mulher virtuosa. Quem achará? E na hora o Espírito Santo falou assim, olha, você está trocando uma mulher que é cheia do Espírito por mulheres que têm belíssimos corpos, que são mulheres da balada. E deixa eu te contar, você vai se ferrar. Então, volta e resgata a tua mulher. E naquele dia ele me ligou. Ele disse assim, Nath, eu quero voltar ao casamento. Eu digo, o quê? Quer voltar o quê? Eu digo, não, não é assim não. Você não me devolveu para casa dos meus pais? Então, se você quiser realmente voltar ao casamento... E ele disse, Nath, eu estou voltando ao casamento por obediência. Eu não estou voltando ao casamento porque eu estou apaixonado por ti, porque eu sou alucinado por ti. Eu digo, Beto, e nem eu. Desculpa, na verdade, olhar para você hoje, você está completamente fora do contexto e de ideal de homem que eu quero que esteja do meu lado. Mas ali ele recebeu uma palavra, né? Ele recebeu o rema de Deus. Isso era uma terça-feira. Quando foi na sexta-feira, ele me ligou. Ele disse, olha, eu estou no aeroporto, indo para Fortaleza. E eu quero ter uma conversa com o seu pai. Eu quero pedir perdão ao seu pai. E eu quero pedir sua mãe em casamento. Eu digo, faça. E se meus pais me abençoarem, eu vou. Se eles não me abençoarem, eu não vou. Então, que fique certo que há agora um novo modus operandi agora. Não é mais como era antes. E, de fato, ele foi em Fortaleza, ele me pediu em casamento, pediu os meus pais perdão por tudo que ele tinha cometido. Desse dia que ele foi na minha casa, mais ou menos uns 20 dias depois, o Caio nasceu, né, e nós estávamos ali na sala de parto juntos. Quando ele saiu para fazer o registro do nascimento do Caio, ele fez o registro do nascimento do Caio e já deu entrada na nossa documentação. Quando ele volta para a maternidade, ele volta com os 2 documentos. Eu tomo até um susto. Ele disse, olha, daqui a 45 dias nós vamos casar de novo no cartório, no civil, e vamos pedir o nosso pastor para nos abençoar. E aí eu vivi todo o processo dessa mudança, né? E foi muito interessante, porque quando eu fiz essa live, por que eu estou contando isso? Quando eu fiz essa live com a Sara, que eu fui compartilhando a minha história, a Sara disse uma coisa para mim muito interessante. Ele disse assim, Nath, você percebeu que Deus te trouxe para o plano original? E eu não tinha percebido isso. Por quê? Quando eu voltei para casa dos meus pais,
eu fiquei ali, eu voltei ao nível de santidade, né? Eu voltei para casa dos meus pais, eu não tive relação, me guardei. Quando eu tive, olha que interessante, Andressa, quando eu tive o Caio, eu tive parto normal, né? E quando eu tive o parto normal, a médica fez a sutura, né? Então eu voltei ao plano original, né? Uma virgindade, né? Assim, podemos dizer. Então, quando nós tivemos a primeira relação sexual que nós tivemos ali depois do nascimento do Caio, foi como se eu tivesse realmente tendo uma primeira relação, né? Então, o que eu percebi? É como se Deus dissesse assim, ó, como eu vou cuidar de você como família, deixa eu consertar a rota e voltar ao plano zero. Então, o Beto foi para dentro da casa dos meus pais, pediu os meus pais a minha mão em casamento. De fato, nós vivemos todo o processo. Ele me deu uma nova aliança, né? Nós casamos de novo. Depois do casamento foi que nós tivemos relação sexual. E aí, desde então, nós vivemos como a palavra de Deus fala. Eu nunca tinha me atentado para isso. E numa live com a Sara, ela disse assim, Nath, você viu o que Deus fez? Deus fez você voltar ao casamento com o primeiro marido, mas de uma forma santa, de uma forma perfeita. E desde então, Andressa, o que a gente tem falado nas redes sociais é que sim, é possível você viver uma restauração, é sim possível você viver uma transformação. E de fato, desde então, eu nunca mais fui a mesma mulher. Né? Eu aprendi qual era o meu papel e a minha função segundo o céu e não segundo o que a sociedade fala. Né? Eu entendi o que é o casamento. O casamento não é um lugar que você diz assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz, eu vou casar. Não, você vai casar porque tem um propósito. E o propósito do casamento é você preparar uma nação bendita para o Senhor. Né? Ou seja, você preparar os seus filhos para glorificar a Deus. Então, muitas coisas o Senhor me alinhou para Ele e por Ele. Sabe, Andressa? A gente não viveu, e hoje eu e o Beto, nós estamos aí casados, né? No total, a gente está aí há 17 anos juntos, temos 4 filhos, e hoje nós, de fato, vivemos o propósito original, né? O propósito original. E eu tenho muita convicção disso, sabe, Andressa, que se você disser assim para mim, Nath, mas só você pagou o preço? Não, eu nunca paguei preço por casamento. Nunca. Aliás, Nath, você orava para restaurar o seu casamento? Não. Eu orava para restaurar a minha vida. Eu orava para que eu pudesse ser santa. Eu orava para que o Senhor mudasse a minha mente. Eu orava para que o Senhor curasse as minhas feridas, para que eu não sangrasse mais em nenhum outro relacionamento. Dores que às vezes eu não vivi nem no casamento. Dores que eu vivi em namoros. Dores que eu vivi vendo os meus pais sofrendo. Sabe? Dores que às vezes não eram nem cometidas por mim. Mas eu vivi, eu ouvi, eu vi, eu experimentei e sangrava aqui dentro. Então, a minha mudança, Andressa, o meu encontro com Jesus no lugar secreto, o consolo que o Espírito Santo fez ao meu coração, me gerou uma possibilidade de ter um novo casamento. Mas eu não... Nath, você pagou o preço, você... E é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas. Digo, gente, sabe por que vocês oram e as coisas não mudam? É porque a oração de vocês está fundamentada numa ambição egoísta. Eu quero que o meu casamento seja transformado. Não, faz o seguinte, começa a orar para você ser transformada. Começa a orar pedindo que você seja cheia do Espírito Santo. Aí o seu casamento vai ser uma consequência do seu relacionamento com o céu. Eu falo para todo mundo isso, Andressa. A pessoa que me faz ser mais crente na palavra, que mais me faz orar é meu marido. Por quê? Porque os maiores desafios na minha vida eu vivo no meu casamento. Quando a Bíblia fala que você vai perdoar 70 vezes 7, Andressa, eu não conheço um lugar, amiga, para você perdoar mais do que o casamento. Você concorda? É verdade, concordo. Qual é o lugar, Andressa, que você vive o princípio de levar o tapa numa face e virar outra? Não existe. Qual é o lugar que você serve quem não merece? Ama quem... Aonde é? Né? Eu não vejo outro lugar do que o casamento. Não existe outro lugar para você viver mais o evangelho de Cristo no sentido de morrer para você do que no casamento. Né? E Cristo, ele fala isso pra gente. Né? Toda vida que ele se refere a nós, ele aponta para um casamento. Né? Nós somos a igreja, a noiva. Ele é o noivo, né? Cristo, cabeça. Então, assim, eu vejo que o nosso casamento é um campo de treinamento para a gente morar no céu. É um campo onde você
Todos os dias morre por alguém que te faz mal. Todos os dias você perdoa quem às vezes nem se arrepende. É um lugar onde você ama, às vezes, quem não merece. É um lugar onde você serve quem não valoriza, né? É um lugar onde você se frustra e aprende a administrar a sua frustração. Então, assim, hoje, Andressa, eu falo que é sim possível você viver um casamento transformado sendo uma pessoa só que vive a mudança. É possível, sim, você viver uma transformação acessando o lugar secreto, sabe? A gente precisa quebrar um pouco o sistema, né? O sistema, ele aprisiona, né? A gente está sempre falando do sistema, o sistema casamento, o sistema igreja. E Jesus, o que ele mais fez foi vir quebrar o sistema, né? O sistema do divórcio, o sistema das doutrinas, o sistema... E Cristo, ele quer nos puxar para esse lugar, né? O que muito nos falta, Andressa, é uma percepção real, minha. Né? Hoje eu tenho trabalhado nas redes sociais, na internet, já são mais de 5.000 famílias, né? Dentre as quais a gente tem percebido um impacto, uma transformação absurda de um evangelho simples. Meu marido fala muito isso. Ele diz assim, Nath, simplifica que simplifica. O próprio Jesus falou, não se afastem da simplicidade do evangelho. A gente cria muitas coisas, sabe, Andressa? Que ao invés de nos conectar com o céu, nos afasta do céu. Sim. Né? E o amor de Cristo é um amor que nos constrange. Agora, olha que coisa interessante, Andressa. Por que será que Deus, quando convida a gente para viver transformações, por que será que Ele chama a gente para ir dentro de um quarto e trancar a porta? Já parou a pensar nisso? Olha só, presta atenção. Quando eu entro no meu quarto e tranco a porta, né, e vou ter com meu marido, o que é que normalmente a gente faz? Normalmente a gente tem ato de intimidade, né? Um ato sexual, é um ápice da intimidade, né? Então, quando você entra no seu quarto, você tranca a porta, você vai ter intimidade. E o que é que intimidade pode gerar? Vida, né? Então, você entra no quarto, você tem intimidade, você pode engravidar, né? Você pode gerar vida. Aí eu fico pensando, por que Deus convida a gente para ir para o lugar secreto, entrar no quarto e ter com Ele? Sabe por quê, Andressa? Porque o que Deus quer gerar em nós é vida. Ter com Ele no lugar secreto, né, diariamente, quantas vezes necessário for. O que Deus quer falar? Ele quer falar assim, ó, vem para cá, porque comigo eu gero vida em ti. E que vida é essa? A vida eterna. Vida abundante. Né? Vida onde você vai perceber que nada vai te faltar. Né? A palavra de Deus fala que quando nós ainda éramos uma substância informe, todos os dias da nossa vida já estavam escritos. Lá no céu já existe uma porção de provisão, visão, direcionamento e recurso. Porque como um pai que gera um filho, ele já produziu, já separou, já tem tudo. O que falta? O que falta é a gente acessar essa vida. Agora a gente fica batendo cabeça, né, Andressa? Batendo cabeça e vai e volta, e vai e volta. Não. Para você ter uma vida constante e firme, nós precisamos acessar mais esse lugar secreto, sabe, Andressa? Então, assim, se eu pudesse trazer aqui um segredo poderoso, né, para as pessoas que estão nos assistindo, invista mais tempo no lugar secreto. Invista mais tempo em ouvir o Pai. Eu estava aqui antes de entrar na live e uma aluna mandou uma mensagem assim para mim, Nath, Deus não me escuta. Eu acho tão bonitinho quando as pessoas dizem isso. E a gente, e até, aí você vê o nível de imaturidade, né? Espiritual, né? E conhecimento da palavra. Como que Deus, sendo onipresente, onisciente e onipotente, não te escuta? A Bíblia fala que antes das palavras chegarem à sua boca, Ele já conhece todas. O que nos falta não é que Deus não nos ouça. O que falta é a gente parar para ouvir Deus. Né? A gente não para mais para ouvir Deus. Né? E quando a gente fala dos casamentos que está tendo muita traição, na verdade, os casamentos, eles são um reflexo do seu casamento com o céu. Não se iluda. Antes de uma traição se materializar na terra, ela já aconteceu no céu.
Então, quando você diz que ele é o teu Senhor e teu Salvador, e tu faz o que tu quer, tu já traiu ele. Né, Andressa? Que imagina. Você imagina, vamos trazer para um contexto terrestre. Você imagina, você tem um funcionário, né, uma pessoa que chega na sua casa e você diz assim, ó, eu sou a patroa e a partir de hoje eu quero que você faça arroz com feijão para mim todos os dias. Aí quando você chega em casa, ela tem feito macarrão e feito outra coisa. Aí você diz, opa, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você trabalha para mim, então você tem que fazer o que eu quero. Aí no outro dia ela chega e ela faz um vatapá. Ou seja, sabe aquela coisa de que você declara coisas e você vive o contrário? E quem é o traidor na história? Né? Então, eu acho que nós precisamos parar um pouco e nos alinharmos de novo com aquilo que, inclusive, nós professamos com a nossa boca. Né, Andressa? Com aquilo que a gente declara de forma tão, às vezes, convicta, né? Não, Jesus é o meu Senhor, né? E na prática, né? Eu sempre falo, eu digo, gente, eu acordo, eu pergunto a Deus até a roupa que eu uso. Senhor, e já tive muitas experiências, porque às vezes você vai ministrar em algumas igrejas e as igrejas, elas têm doutrinas diferentes, né? E várias vezes eu digo assim, Senhor, eu já cheguei numa igreja que eu fui ministrar que se eu não tivesse perguntado para Deus, eu tinha passado vergonha. Aliás, eu não tinha nem ministrado, porque eu nem poderia ministrar. Então, assim, a gente precisa ir muito para esse lugar, sabe? Voltar ao plano original, sabe? Voltar para o Gênesis, né? Voltar para o Éden, onde todos os dias, na viração do dia, nós nos relacionávamos de forma íntima com o Pai, né? E resgatar os princípios do Éden. Da dependência, da transparência, né? Da intimidade, do ter prazer, né? De se relacionar com o Pai de volta, sabe? E eu tenho certeza absoluta, Andressa, que se a gente voltar para esse lugar, nós teremos famílias fortes, e igrejas fortes, e sociedade forte, né? A gente precisa voltar a simplificar a nossa vida, né? Isso é tão interessante que tudo que é simples e tudo que voltou ao plano original hoje é mais caro. Você já provou a pensar? Você vai no supermercado, a coisa mais cara é o orgânico. O que é o orgânico? É o que era plantado no quintal, né? Então, tudo que voltou a ser simples e puro hoje é mais caro. Hoje é mais difícil. Eu costumo dizer que tudo que a gente coloca no lugar de Deus, a gente perde. Porque é idolatria. Exatamente. Inclusive, Andressa, uma das coisas que eu mais tenho percebido, sabe o que é? É que a idolatria é uma das nossas práticas mais comuns. Sabe por quê? Porque Deus, quando você fala de Deus, você fala de governo, né? Quando você fala de reino, você fala de governo. E governo é tudo aquilo que tem o domínio sobre a tua vida. Então, por exemplo, quando você faz a sua vontade, um exemplo. Nath, eu tô muito chateada, eu escuto muito isso, sabe, Andressa? Eu tô muito chateada no meu casamento, eu tô muito infeliz no meu casamento, eu vou separar. Não tem jeito, eu vou separar. O que você tá fazendo? Você tá cometendo a prática da idolatria. Sabe por quê? Porque você tá fazendo a sua vontade. Você já perguntou para Deus se é para você separar? Entendeu? Então, muitas vezes nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Nós tiramos, né? Tem muita gente que faz isso, né? Não, tô cheio do Espírito Santo, mas quando eu tô com raiva, para Espírito Santo, fica aqui bem aqui do lado, que agora eu que vou resolver essa parada, né? Você se torna o seu próprio Deus. E aí você condena, às vezes, porque o fulano me traiu. Aí você condena o adultério dele e você acha que a sua idolatria tá tudo bem, né? Então a gente precisa parar e virar o holofote pra gente, sabe, Andressa? Eu descobri raízes profundas de orgulho dentro de mim. Eu descobri uma falsa santidade, porque quando você é muito santa, a primeira coisa que você se torna é juiz de causa. Né? Eu sou muito santa, ele é pecador. Não, ele tá errado e eu sou santa. Não, porque eu tô na igreja, eu tô no monte, eu faço jejum e oração. Não, ele tá bebendo, ele tá na farra. Aí Deus olha e diz assim, minha filha, você tá no pecado tanto quanto ele. Que a sua religião, o seu julgamento te torna igual a ele. Então, tantas coisas eu descobri, sabe, Andressa, dentro de mim, que precisavam ser santificadas de fato. Né? Tantas coisas precisavam ser transformadas. Então, mais uma vez, gente, vira um forte para você, né? Os resultados da sua vida, eles são méritos seus.
Aí você diz assim, não, mas não foi eu que pequei. Para e olha para você, né? Quem escolheu a pessoa que você casou? Né, Andressa? Foi a única pessoa que eu escolhi E na minha Deus vida. sempre dá sinais, né, Nathalie? Deus Sempre. sempre dá sinais, o problema é a gente é muito nosso querer, a gente quer a nossa vontade, daí pensa assim, ah, foi Deus que me deu. Não, não foi Deus que te deu, foi você que quis, foi você que escolheu. Escolhas, suas escolhas. Suas escolhas, você que faz a escolha, e a gente tem uma pressa nessas escolhas e a gente não guarda. E outra coisa, né? Eu também penso que, assim, tudo a nós há um tempo para ser revelado. Agora, depois que é revelado, não tem mais justificativa, não tem É. mais justificativa, né, Andressa? Então, assim, se você conhece o Evangelho agora, onde Deus está falando com você que ele não quer que você separe, que ele quer que você treine o Evangelho genuíno, né? Que é aquele que ama quem não merece, né? Porque Jesus fala, amar quem te faz bem até os hipócritas fazem, Uhum. né? E você realmente na condição de você perdoar, né? E eu sempre falo que perdão não é fácil, né? Porque quem quer perder? Ninguém quer perder. Imagina uma perda grande, né? Porque perdão é um aumentativo da perda, né? Então, quem quer perder? Ninguém quer perder. Ainda mais uma perda grande, né? Mas a gente precisa entender que toda vida que a gente perde o fundamentado no princípio, quem nos reembolsa essa perda é o céu. E Deus nunca traz porção mínima, né? Deus nunca... Ah, o que você semear, você vai receber em dobro. Não, o que você semeia, você recebe 30, 60, 100 por um. Então, quando você se move fundamentado no princípio, entenda que o juiz da sua causa é o céu. Né? O seu E tudo tem um advogado é propósito, ele. né, Nathalie? Tudo tem um propósito. Porque, por exemplo, hoje, né, Deus deu o teu chamado. Hoje você consegue entender o teu chamado. Que a parte onde você mais foi ferida é hoje a parte onde mais Deus te usa para curar. E é isso que as pessoas têm que entender, né, Nathalie? Porque quando você virou o olho forte para você, você conseguiu, através da ajuda do Espírito Santo, conseguir a sua cura. A cura da tua mente, a cura do teu coração, a sabedoria para lidar com o teu casamento. Então é isso que as pessoas que estão nos acompanhando precisam entender, que é para Eu, virar o holoforte para você. eu falo uma coisa que as pessoas. É interessante, Andressa. O meu relacionamento na internet com minhas seguidoras é de amor e ódio, né? É assim. E eu falo uma coisa na internet que o pessoal tem muita raiva, mas depois elas entendem, né? E eu É. escuto isso da grande maioria das minhas alunas. Eu falo que a traição que eu vivi no meu casamento, as traições, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E as pessoas dizem assim, como que você pode... Você é uma louca. Como é que você diz isso? Gente, sabe por quê? Porque a dor da traição foi a verdadeira ponte para o meu encontro com Jesus. Se eu não tivesse sido traída, se eu não tivesse vivido o divórcio, se eu não tivesse vivido todas as dores que eu vivi, eu tinha eu tinha uma fortaleza de orgulho muito forte. Então, Deus foi quebrando, 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 até o dia que eu me vi, assim, muito frágil. E aí eu disse assim, Deus, eu não tenho mais estratégia, eu não tenho mais ideia, eu não tenho mais argumento, eu não tenho mais nada, Senhor, é contigo agora. E aí, a partir desse momento, foi que eu tive um encontro com Jesus. Então, você vai me dizer que a traição foi ruim na minha vida? Foi nada, porque foi quando eu tive o encontro com o maior amor da minha vida, eu tive a maior experiência da minha vida, a minha vida fez muito mais sentido, né? Eu vivi o meu propósito de viver o reino de Deus. Então, óbvio, e eu falo para todo mundo, gente, acreditem, às vezes a traição que você vive no casamento, essa dor que você vive no casamento, pode ser a melhor coisa da sua vida, porque pode ser que nessa grande dor, nessa grande fraqueza, você tem um encontro com Jesus. E nada na vida tem tanto valor, tem tanto prazer, é tão nobre quanto o encontro com Jesus. Então, é muito louco falar isso, mas hoje eu tenho alunas que elas dizem, Nath, pelo amor de Deus, o casamento às vezes nem restaurado foi ainda, mas elas falam para mim, Nath, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tive encontro com Jesus, eu estou tendo experiências com o Espírito Santo, eu fui batizado com poder, com fogo, com arrependimento, e é muito lindo. Então, E, imagina. Nath, essa intimidade com Deus é tão bom, né? É isso que eu Demais. queria que as pessoas tivessem. É que nem você falou. É como assim, a pessoa que tem intimidade com o relacionamento que ela tem, ela sabe o quanto é bom aquele momento, né? Então, É, assim, entrou, fechou a porta, você tá ali a sós. Imagina isso com Deus. Porque é, Deus, ele te dá um amor que o teu marido não vai te dar. é Um verdade. amor que os teus filhos não vão te dar. Um amor que os teus pais não vão te dar. É um amor único e é um amor verdadeiro. É um amor que não trai.
Né, Nath? É um amor que não trai. Você não se frustra, você não decepciona, não trai. E outra coisa, olha que interessante, Andressa. Você já parou para pensar que Deus ele é tão maravilhoso, tão perfeito, tão lindo, tão extraordinário, que todas as nossas necessidades básicas, como ser humano, em todos os quesitos ele se apresenta como? Por exemplo, nós temos uma necessidade vital de água. Ele se apresenta como o quê? Nós temos uma necessidade de comida, não temos? Ele se apresenta como o quê? Pão vivo, né? Nós temos necessidades relacionais. Ele se apresenta como pai, ele se apresenta como mestre, ele se apresenta como irmão, ele se apresenta como marido fiel. Então você vê que se nós nos entregarmos nesse lugar, dizer assim, Deus, eu preciso me achar em ti e suprir em mim todas essas carências, né? Eu tenho carência de pai. Né? É uma grande ferida que acontece, né? Eu tive um pai que foi omisso, ou um pai que foi muito bruto, não existe, né? Aí ele fala assim, olha, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu todavia jamais te abandonei. Então você vê que Deus ele se apresenta pra gente como a nossa suficiência, a nossa inteireza de vida pode ser suprida por ele e deve ser suprida por ele. E aí todos os relacionamentos, eles vão se tornar mais leves, né, Andressa? Então você não vai entrar no casamento naquela necessidade do teu cônjuge te fazer feliz, dele te realizar nos teus sonhos, criar um romantismo hollywoodiano que não existe. Por quê? Porque você está inteira nele. Então as pessoas me perguntam muito, Nath, você não pediu pro Beto voltar? Não. Porque eu estava tão inteira em Deus que eu não tinha necessidade mais de ter Beto perto de mim. Nath, você não... Eu estava preenchida, sabe? E as pessoas, às vezes, elas se colocam numa posição tão inferior que elas não são, né? Elas são tão preciosas para Deus. Existem tantas pessoas no mundo, sabe? E ela fica ali sofrendo por aquele amor, por aquela miséria, por aquela, sabe? Aquela Mendigando. coisinha, né, Nath? E é tão... Eu imagino quantas mulheres chegam até você às vezes sofrendo, sendo que Deus quer curar ela, quer que ela se autovalorize, que ela veja o valor que ela tem, né? Que o casamento seja para acrescentar a vida de alguém e não para ela, para a pessoa ser o sol do planeta dela. As pessoas vêm para mim, Andressa, com duas coisas muito abaladas, porque a traição, ela, na verdade, três coisas. A traição, ela gera uma disfunção muito grande, que é a primeira, que é a identidade. Quando a mulher vive um processo de traição, ela se perde na sua identidade, né? Então ela começa a se comparar, ela se perde na identidade ela dela. Se culpa, ela pensa assim, aonde eu errei, o que eu fiz de errado. E na verdade a culpa tá nele, o erro é ele, não é você. A outra coisa que a pessoa se perde muito é na autoestima. Ela se sente um lixo. A traição, ela tem essa característica. E a terceira coisa é que ela abala muito a fé das pessoas. A pessoa fica muito fragilizada na fé. Então, o que eu falo para as pessoas, e dentro dessa situação, né, da fé, a fé ela está fundamentada numa confiança. Então, você para de confiar. E aí eu venho muito para essa condição, né? Ao invés de você trabalhar a sua autoestima, trabalhe a sua estima a partir do alto. Ao invés de você trabalhar a sua autoconfiança, trabalhe a sua confiança a partir do alto. Então, vamos voltar para a origem. O que a gente tem que entender é que o céu não é o nosso destino. O céu é nossa origem. Então, tudo que está desalinhado na sua vida, vá para o manual. Leia o manual da origem. E você vai entender que, às vezes, você está indo para um destino equivocado. E quando você olha para a origem, você faz a correção de rota. Então, mas eu preciso que ele peça perdão, que ele volte. Eu preciso que ele abandone a amante, ele pare de trair. Você não pode condicionar a sua fé, as suas emoções, a sua vida a um homem. Porque você anula a cruz. Você tem que condicionar a sua vida, o seu prazer, a sua paz, a sua alegria ao céu. Aí você vai viver isso que você falou, Andressa. Você não vai se frustrar, você não vai se decepcionar, você não vai se sentir rejeitada, abandonada. Entende? Por que as pessoas estão padecendo tanto? Porque elas pegam a vida delas, Andressa, e colocam na mão de um pecador. Como é que eu pego as minhas emoções, a minha alegria, o meu motivo? Quando eu escuto mulheres dizendo assim, eu tô com vontade de me matar porque meu marido me deixou. Eu digo, gente, como assim?
Então quer dizer que acabou o seu Vai valor? se arrumar, mulher, vai ficar bonita, vai passar Vai ficar maquiagem, maravilhosa, se vai apaixona cuidar de por Jesus, vai você. dançar. Deus vai te ver um varão, um homem lindo, fiel, homem de Deus. Você entende? Abre a visão. Então, o que as pessoas precisam fazer, Andressa, é voltar ao plano original. Voltar ao plano original, sabe? O resgate é volte para a casa do Pai. Receba o consolo, receba a cura, receba tudo que você precisa. O E, Nath, resultado tu vai vê vir. que o teu cuidado, ele foi interior. Tu vê que essa é a diferença da mulher que teme a Deus. Porque na hora que Deus falou com o teu marido, de repente, ele poderia conhecer mulheres com corpos voluptuosos, né? Essa coisa que toda a internet procura, cirurgia plástica, corpão, Tudo. mulherão, né? Que aos olhos do mundo, meu Deus. E a minha avó dizia assim, o que adianta por fora bela viola e por dentro belo pão bolorento, É isso mesmo. né? E E outra por que coisa, que né, ele quis Andressa? voltar para você? Porque É, você era o porto seguro. é, Você tinha paz. E essa paz só vem de Deus, é isso aí. né, Nath? É isso aí. Você só era o porto seguro e só tinha essa paz porque o Espírito Santo habita dentro de você, né? E Porque isso você sozinha não não conseguiria. conseguiria. E isso, Andressa, é outro problema que eu vejo que as mulheres fazem. Sabe o que é, Andressa? Na hora da angústia, elas buscam a Deus. Quando vem um tempo de bonança, elas abandonam Deus. Elas só são dependentes de Deus no dia do choro. Mas no dia da alegria, elas são autossuficientes. Por isso que vivem essa montanha russa espiritual, emocional. E sobe e desce, sobe e desce. Gente, há tempo e fora de tempo. Josué 1,8 fala assim: medite na palavra de dia e de noite, para que você cumpra todas elas fielmente. Sabe o que é meditar? Quando a palavra de Deus fala, é o oposto do que a terra fala. Então, quando as pessoas dizem assim, fulano, eu vou meditar, o que é que elas falam? Elas vão esvaziar a mente para relaxar. A Bíblia não é assim. Meditar é se encher, é o contrário. Então, o que Deus está falando? Se encha da palavra de dia e de noite, para que você consiga cumprir ela todo o tempo. Ou seja, quando é que você vai ver a paz que excede todo entendimento? Quando você estiver cheio. Quando é que você vai ver o fruto do Espírito? Quando você estiver cheio, de dia e de noite, sentando, levantando, comendo, andando. Quer você faça qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Então, nós precisamos trazer isso como uma prática diária, como um estilo de vida, sabe, Andressa? Tudo que você fizer, pergunte ao Senhor. Peça uma palavra, sabe? Se mova nesse sentido. Hoje eu estava indo com as crianças para a escola e eu estava ministrando sobre as primícias para eles. E aí eu estava dizendo assim, gente, o que são as primícias? A gente sempre Você aponta tem para o 4 dízimo, né? filhos. São Você tem 4 4 filhos. filhos. É, Qual a são 4 idade deles? O Caio tá com 12, a Ana tá com 10, a Sofia tá com 3 e o João tá com 1,5. Ai, E que todo dia eu vou lindo. com os 4 para a escola. Então, assim, eu levo todos os 4 para a escola e todo dia eu uso o tempo de caminhar para a escola para ministrar sobre a vida deles. Aí o Caio disse assim, mãe, primícia são os dízimos e as ofertas. Eu disse, não, isso é uma das primícias. Por exemplo, quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente entrega as primícias para Deus? O nosso tempo. Senhor, acordei. Deus, esse dia seja glorificado o teu nome na minha vida. Eu consagro os minutos, os dias da minha vida ao Senhor. Tudo que você recebe, você de fato consagra a Deus as primícias? Aí os meninos, é mesmo, né, mãe? Eu digo, pois é, filho. Vai jogar futebol? Pisa o pé no campo. E fala para Deus, Deus, os primeiros momentos desse jogo, eu quero apresentar o Senhor. Aí o Caio, né, mãe? Filho. Ou seja, é trazer o evangelho, a prática do evangelho, toda hora você ministrando. O que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo o meu propósito, Andressa. O meu propósito de vida e o que eu vou prestar conta são os 4 filhos que Deus me confiou. Teu maior Então, ministério é esse, né? é esse, né, Andressa? Então, o que Deus quer da Andressa? A gente é uma voz aqui na internet, mas a gente precisa ser uma voz depois do que a gente é dentro de casa. Né? Então, dentro de casa, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que prepara os meus filhos segundo o que a palavra de Deus ministra. E eu fui ministrando e tal e tal. Quando eles chegaram na escola, eu disse assim, lembra? Chegou na sala de aula. Consagra os primeiros minutos da sala ao Senhor. Fala para Deus, Senhor, o primeiro tempo aqui da aula, ou seja, apresenta para Deus tudo que é primícia na tua vida.
né? Não só dízimos, ofertas, como tempo, como os desejos, como os sonhos, tudo, né? Tudo que você faça no seu dia que glorifique o Senhor, que apresente Deus. E nós precisamos ser intencionais nisso, sabe, Andressa? Para que a igreja de Cristo, não é a denominação, tá? Nós estamos falando da igreja. A igreja, ela está espalhada pela face da terra. A igreja de Cristo, ela volte e resgate a inteireza do que ela foi idealizada. É o Sabe? primeiro amor, né, Nath? É o primeiro amor, quando tu tá apaixonado, quando logo que tu conhece Jesus, que tu te apaixona por ele, tu quer estar com ele 24 horas, tu quer ler, e daí para as pessoas tu é fanática. Né? Porque você tudo, não tá se preocupando. Se tudo que você se apaixona, né, Andressa? Você é fanático mesmo. A paixão, ela te traz isso mesmo, esse desequilíbrio mesmo. Quando você começa a malhar, que você começa a pegar aquele corpão, você quer toda hora malhar. Quando você descobre uma pessoa que passa uma dieta que você seca, você se apaixona, você fala para todo mundo. Então é normal, né? Você sempre apresenta para as pessoas o que a boca é uma válvula de escape do coração. Então, se você está amando aquilo, o que mais que importa você falar? Daquilo que você está amando, né? Então, é muito bom estar aqui, Andressa, com você, compartilhando tudo isso. Eu desejo do fundo do meu coração que você continue sendo essa voz, sabe? De apresentar para o mundo que existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida que nada se compara a ela, né? Que é Jesus, né? E que ainda que os dias possam ser maus, ele está sempre pronto a nos amar de uma forma linda, extravagante, que nos constrange, né? E que esse lugar ele está acessível para todos, né? Para absolutamente todos, né? E eu acho que essa live ela está aqui para inspirar as pessoas que estão aqui, para dizer que pode ser que hoje seja o seu dia, né? De voltar para casa, né? Amém. É voltar para casa. Não há nada de muita novidade. Na verdade, é você voltar às primeiras práticas, né? O primeiro amor, né? E eu descobri esse lugar e todos os dias eu volto para esse lugar. Todos os dias eu quero voltar para esse lugar. E toda vida que eu me percebo me enchendo os meus olhos com coisas que são passageiras, né? Eu paro e digo, não, deixa eu voltar para o lugar do que é eterno, né? E isso é o que pauta os meus dias, a minha vida, a minha casa. E eu sei que isso é o grande milagre que eu vivo todos os dias. Porque a vida é um sopro, né, Nath? A gente tá aqui e a gente não sabe o dia de amanhã. Então que as pessoas pensem nisso, né? Que elas aproveitem esse momento, que elas aproveitem os filhos dela, o marido dela, a casa dela, o que ela tem. Tem tantas pessoas, né, que gostariam muito de ter um marido e ela tá ali reclamando da toalha em cima da cama. Um monte de mulher querendo tirar a toalha de cima da cama. É verdade. É verdade. Né? Então, que ela consiga agradecer. Que ela consiga agradecer o que ela tem, ela pare de reclamar o que ela não tem, que ela fale o que você, que ela faça o que você disse, vire o holofote para você, busque o teu relacionamento com Deus, porque o encontro com Deus é isso, né, Nath? É a mudança de vida, é uma nova pessoa que Deus faz em nós. Então não importa o teu passado, não importa quem você foi até alguns minutos antes dessa live. O que importa é a obra que Deus está iniciando a partir de agora, daqui para frente. Mas depende dela, né? É o livre-arbítrio, é a escolha, né? É a escolha. Então, Nath, eu amei. Olha, que maravilhoso estar aqui falando com você. A gente poderia ficar horas aqui. Verdade. Para finalizar, eu gostaria que tu deixasse o teu contato, os locais que as pessoas podem te encontrar. E se tu puder, no final, fazer uma oração pra gente? Vamos orar. Então, hoje eu tenho feito um trabalho bem legal aqui no Instagram e também no YouTube. O YouTube também é até mais fácil das pessoas acessarem também. Então, todo o material lá no YouTube, eu tenho mais de 1000 vídeos, né, gravados, aonde eu trago todo o conteúdo, tudo que eu vivi, tudo como experiência, né? 4 vezes ao ano a gente abre turma, que é essa turma onde eu ensino sobre como você mudar o jogo da traição, né? Como você transformar a traição numa grande bênção na sua vida. Mas agora eu não tenho vagas, né? O que eu tenho disponível agora é uma mentoria que eu faço um estudo muito profundo da palavra, porque Deus me falou que era um tempo de consolidar.
Então, eu tenho uma assinatura onde as pessoas estão comigo ali. A cada 15 dias eu faço um estudo bem profundo da palavra durante 2 horas e meia, resgatando exatamente isso, sabe? A identidade, resgatando a estima, né? A autoestima, resgatando essa confiança, trazendo a mulher para o lugar de origem, né? Que é Provérbios 31. E nas redes sociais, quase todos os dias eu estou entregando conteúdo gratuito, né? Essas coisas que eu faço, elas são realmente um trabalho à parte. Mas eu queria também agradecer, Andressa, por esse convite, por estar aqui com Qual é o você. nome, Nath? Nome do YouTube e nome do Instagram. Do YouTube, todos eles são o meu nome, né? Que é Nathalie Pinheiro. Então fica Nathalie, no YouTube é Nathalie Pinheiro, no Instagram fica Nathalie M. Pinheiro, né? Que é Nathalie Moraes Pinheiro, que é o meu nome. Esse curso, toda vida eu faço sempre os anúncios aqui nas redes sociais também, de quando eu abro a turma. A gente está já com a turma número 9, então eu acho que só em julho que a gente deve abrir mais uma turma, ou em agosto. E vocês ficarem antenados aqui, que a gente está sempre apresentando todos os programas, todas as possibilidades. E é isso, Andressa. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe vocês, né? E vamos orar. Vamos orar? Vamos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não marca apenas encontros, mas une propósitos. E eu sei, Deus, que tudo aquilo que o Senhor operou na minha vida, na vida da Andressa, é para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós queremos apenas, Senhor, ser uma calha do céu, aonde a tua água, que traz refrigério, que mata sede, que ajuda, Senhor, e sacia, Deus, os desejos do coração das pessoas, possa passar. Então, Deus, que a tua presença se faça tangível nos lares e nas vidas das pessoas que aqui estão conosco. E que experiências sobrenaturais, Senhor, sejam vividas por elas, de forma que elas não resistam a esse amor que constrange. Nós queremos abençoar, liberar todas essas vidas para que elas venham prosperar no teu reino. E que essas famílias que aqui estão representadas, elas sejam poderosamente alcançadas pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia e por uma fé inabalável. Nós oramos, Deus, em concordância, Senhor, ligando essa oração aqui na terra para que ela seja ligada no céu. E fazemos isso no nome santo e poderoso, que é o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Andressa, maravilhoso. Beijo no coração. Deus abençoe você. Deus abençoe seus filhos. Que você continue sendo essa voz aqui, revelando Jesus para os corações. Amém? Amém. Deus abençoe você Beijo, também, querida. sua família, seus filhos. Um grande beijo. Tchau, Obrigada. gente. Beijo, Envia tchau. essa live aí para todo mundo que você conhece. Tchau, tchau.